Precisamos muito da ajuda e orientação do Jorge. Moro fora do Brasil e a nossa casa espírita está passando por um momento muito difícil. Há 4 meses, a diretoria da casa foi desfeita por atitudes tomadas pelo diretor, que também é o presidente, o que causou desentendimento entre os membros participantes. Um dos motivos foi querer fazer reuniões mediúnicas sem começar do começo. Nunca fizemos, por exemplo, um curso de passes ou tivemos orientação sobre isso. Não temos passe na casa. O nosso presidente parece nos estar desequilibrado, já brigou com a maioria dos membros que querem desenvolver o trabalho, como o ESD, por exemplo. Manda as pessoas calarem a boca, grita e diz que ele tem que se posicionar, ou seja, que acontece o que ele quer e da forma que ele quer. E ainda diz que as agressões são inspirações divinas. Não temos a quem recorrer, não queremos nos afastar e deixar que a casa feche. O que fazer, Jorge? Por favor, nos oriente. Todos nós estamos sem direção, estamos em prece, já tentamos conversar com ele, mas não dá certo. Ele finge que ouve, mas faz tudo igual depois. E um detalhe importante que os nossos amigos colocam aqui pra gente é que a casa espírita funciona no escritório dele. Ok. Bom, é nítido que nós estamos vivendo um processo de esgarçamento das relações dentro da casa espírita. Quando isso acontece, é muito comum a gente dizer, olha, nós estamos tendo um conflito. Então, tem pessoas de um lado e tem pessoas do outro. Está em conflito. Quem tem razão? Ah, quem tem razão. Nós temos que consultar o Evangelho segundo o Espiritismo. Na pergunta que se segue a mensagem, os bons espíritas. Vem a mensagem, os bons espíritas, e depois dela tem uma perguntinha que diz assim: entre aqueles que se vincularam ao Espiritismo, alguns se desviaram. Como saber aqueles que se encontram pelo bom caminho e aqueles que de fato se equivocaram? Então, por quê? Tem um conflito. Quem pode dizer quem está certo? Será que é o presidente que está correto e o grupo está errado? Como é que eu vou saber quem está certo? Qual é a medida disso? Está lá na resposta dessa pergunta. Nessa resposta, os Espíritos dizem: reconhecereis os que estão no bom caminho pela caridade que eles praticam, pelo amor ao próximo, pelo desinteresse pessoal praticado em suas ações, pela quantidade de aflitos a quem leva consolo, a quem ajuda, a quem socorre. Esses são efetivamente os que se encontram no bom caminho. Então, se a casa vive um conflito, quem na verdade está com a razão? O que ama mais, o que cuida mais, o que protege mais os outros. Então, é muito importante que a gente perceba que em várias situações de conflito, nós precisamos sempre fazer uma autoavaliação para saber até que ponto nós também não somos elementos que possamos estar promovendo o processo da desarmonia. Vale a pena sempre fazer essa avaliação. Sou eu. Vamos analisar os meus atos. Eu estou movido pelo desinteresse pessoal? Eu estou fazendo o bem? Estou querendo amar as pessoas? Sim ou não? A gente vai fazer. Esse é o primeiro ponto a observar. O segundo ponto a observar é que aqueles que cuidam são os que estão no caminho certo. Então, se os que cuidam são os que estão no caminho certo, ele também merece ser cuidado. Se nós os abandonarmos, nós vamos dar mostra de que estamos no lado errado. Aqueles que estão no caminho certo são os que cuidam dos outros, são os que têm mais amor ao próximo. Então, isso nos remete ao seguinte raciocínio: não é de bom tom que a gente diga, está dando confusão, nós vamos embora, nós vamos sair, nós vamos desistir. Porque se a gente desiste e sai, nós vamos desmontar um trabalho que está montado. O ideal é não desistir. A gente deve ficar. Eu não aguento mais. Se não aguenta mais, tudo bem. Quando o grupo espírita ele possui essas desavenças, se a gente se afasta dele, a gente desmonta o trabalho que está feito. Então a gente deve permanecer. Permanecer pelo trabalho, permanecer pelo esforço de harmonia.
Não é permanente, eu vou ficar porque eu vou peitar. Porque... Se a gente fizer isso, a gente só se machuca. Então, não é por esse caminho. Mas a gente fica pela harmonia, pela harmonização das coisas. Você colocou até um complicador, que o trabalho é feito no escritório dele. Isso talvez dificulte a permanência de vocês. Mas, falando de um caráter mais abrangente, em outras circunstâncias, a gente permanece pelo ideal coletivo. Não é para dizer assim, pois eu vou ficar, que eu quero ver ele me tirar. Não é assim. Porque se a gente fizer isso, nós ficamos fora da resposta do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ficamos como sendo os que promovem a cisânia. Então, a gente fica para isso. Se não der para ficar, aí realmente a gente vai ter que sair. Mas enquanto a gente puder, melhor que a gente permaneça. Mas tem um detalhe. A gente precisa se alimentar. Nós temos uma necessidade enorme de termos um lugar harmônico para estudar. Se minha casa espírita não é mais um lugar harmônico, eu sinto falta disso. Porque na hora de eu digo, ai meu Deus, vou para o centro espírita, lá vai confusão, lá aquele cara vai brigar com a gente, lá vai dar confusão de novo. Então, a gente fica por um propósito maior, enquanto for possível, enquanto a gente der conta, e para se alimentar, a gente cria um segundo local. Onde? Em casa. O que impede de nós criarmos um grupo de estudo em casa? Para que a gente possa aprofundar os nossos conteúdos. A gente escolhe um dia da semana e cria no lar de algum de nós, ou até em rodízio, um grupo de estudo, em que a gente cria um dia, um horário para a gente fazer os nossos estudos e começar o trabalho. Se esse grupo criar musculatura, se tornar mais forte, podemos até pensar no futuro em criar uma segunda casa. Mas se ela for criada, nunca com o sentido de competição, nunca com o sentido de afrontamento ao companheiro que ficou. Se existir esse sentimento, é porque nós ainda estamos sendo movidos por interesse pessoal. Então, resumidamente, é o seguinte: entender que o companheiro precisa ser primeiramente analisado segundo a ótica dessa pergunta do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aí saber se nós ou se eles. 2, acolhê-lo, não tratá-lo com ódio, com desamor, com violência, bater boca. Acolhe. Exercício para nós. 3, monta o grupo em casa. Monta o grupo em casa. Se a instituição não fosse no escritório dele, eu diria, com o tempo as coisas vão mudar e, de repente, outras pessoas vão assumir. Vão assumir. Agora, estou falando isso porque o grupo é fora do Brasil, é pequenininho, é um grupo pequeno. Se fosse no Brasil, eu diria, procure uma outra casa espírita para estudar. Eu estou falando isso porque o grupo é pequeno, é fora do Brasil, então faz em casa, vamos estudar em casa, não tem outro. Se tiver outro, a gente se filia a outra casa para estudar. E aí a gente vai estudando, vai melhorando, porque a gente precisa ter um local para se fortalecer. E à medida que essa crise for passando, ou as coisas se ajustam, a gente permanece na casa, ou se não tiver jeito, a gente vai para um outro lugar para dizer para nós mesmos que estamos realizando isso não por interesse pessoal, mas sim pela divulgação da mensagem que nós somos portadores.